Oi crianças, tudo bem? Chegamos agora na nossa semana 10. Vamos fazer uma pequena volta do que a gente já viu até agora? Então olha só, lá no comecinho a gente viu trava-línguas, a gente viu músicas de passarinhos que fazem parte da nossa cultura, a gente ficou um bom tempo conversando sobre instrumentos, as famílias deles, a família das madeiras, das cordas, a família dos metais, da percussão. A gente acompanhou algumas músicas. O que mais que a gente viu? A gente viu músicas indígenas, a gente viu música de países africanos. A gente construiu alguns instrumentos também, a gente construiu um chocalho, a gente usou tampinhas de garrafa como instrumento, a gente fez um par de baquetas que pelo menos pra mim tem sido muito útil, porque eu não tenho muitos instrumentos aqui em casa, tenho mais instrumentos na escola. Então a gente já aprendeu muita coisa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um gênero musical que chama choro. E é um gênero muito importante para nossa música brasileira. A gente precisa saber que o choro ele tem uma história, ele tem um jeito de ser tocado e ele tem instrumentos que fazem parte desse gênero. Mas os instrumentos a gente vai falar já já e a forma a gente vai deixar para a semana que vem. Hoje vocês vão se preocupar em conhecer os instrumentos e vocês vão ouvir alguns choros, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos instrumentos? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi feito pela TV Cultura, chama Brasil Toca. E aí tem essa animação dos instrumentos tocando, olha só que bonitinho. No começo, as pessoas para tocar o choro, elas usavam 3 instrumentos principais, lembra que eu contei para vocês? Eles usavam o violão, que é esse aqui. O violão todo mundo conhece, certo? Esse é o violão. Mas o violão usado no choro é um violão 7 cordas. Ele tem 7 cordas, ele tem cordas mais graves aqui em cima. Então tem o violão, a gente tem a flauta transversal, que a flauta transversal tem ela de verdade, aqui, certo? Flauta transversal. E o cavaquinho, mas o cavaquinho eu vou ter que mostrar uma foto pra vocês, porque eu não tenho ele nem de verdade, nem em miniatura. Então, esse é o cavaquinho. No começo, eram usados esses 3 instrumentos. Nessa formação, a flauta transversal, ela tinha o papel de solista. Ela faz coisas muito rápidas, ela toca muito na região grave, também muito na região aguda, e ela faz coisas que a gente chama de virtuosísticas, de virtuoso, que você consegue tocar tudo muito bem. O violão, ele tem a função de acompanhamento, mas também a função de solista. Tem alguns momentos que o violão também faz a melodia principal, mas na maioria da música ele fica segurando o acompanhamento, os acordes, que a gente chama de harmonia. O cavaquinho tem a função de fazer o ritmo, então ele segura, ele fica tocando o ritmo, só que ele também faz partes da harmonia junto com o violão. Então os primeiros instrumentos são esses 3, a flauta, o cavaquinho e o violão 7 cordas. Depois outros instrumentos também foram entrando nesse conjunto, então entrou também o pandeiro, entrou mais um violão, e aí a gente começa a chamar isso de choro regional, que é feito por uma flauta transversal, um cavaquinho, um pandeiro e 2 violões 7 cordas, ok? Muito tempo depois, alguns instrumentos também foram entrando. Então, por exemplo, o sax e o clarinete, que eu já mostrei pra vocês, ó. O sax é esse daqui, certo? Tá fechadinho hoje. Esse aqui é o sax. A gente pode ouvir alguns choros também que tem o saxofonista tocando. E a gente também tem o clarinete. É muito comum ter clarinete no choro, tá bom? Esses instrumentos também foram entrando. Depois de um tempo, também entrou o piano, mas o piano não era muito comum, porque não era muito fácil de levar o piano para as rodas de choro. Então tem um compositor muito importante que chama Ernesto Nazaré. Ele compunha tangos brasileiros, que a gente também toca de uma forma chorada. E são muito bonitas as músicas deles. Mais tempo depois ainda entrou um instrumento que chama bandolim. O bandolim, ele é muito legal. Ele é um dos instrumentos que vieram quando os portugueses chegaram, que é esse instrumento aqui, ó. Ele tem essa voltinha aqui.
O bandolim também é muito legal. O bandolim ele tem a função de fazer o solo também, ele também faz a melodia. Então vocês vão ver vídeos que vai estar a melodia entre a flauta e o bandolim, entre o bandolim e o clarinete, eles ficam se revezando quem faz cada parte, tudo bem? O choro, ele era feito em alguns espaços, que a gente chama esse espaço de roda de choro. Essa roda de choro geralmente acontece num lugar aberto, geralmente de noite. Esse lugar pode ser uma praça, pode ser um bar, pode ser um restaurante, que as pessoas se juntam para tocar. Cada pessoa leva o seu instrumento e aí as pessoas tocam junto, as pessoas geralmente tocam de ouvido ou usam alguma partitura. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo acompanhamento, tocando prato ou caixinha de fósforo, porque as pessoas vão tocando ali todo mundo junto. Então por isso que não era muito comum a gente ver um piano na roda de choro, porque não dá pra você levar o piano pra lá. Mas também aconteciam as músicas dentro dos salões. Nesse vídeo, vocês conseguiram ver melhor os instrumentos que eu falei para vocês antes. E vocês viram que tem alguns músicos tocando choro numa roda de choro. E esses músicos são músicos de São Carlos. E essa música que vocês estavam ouvindo ali atrás, ela chama O Rato Fugiu. Essa música é uma composição do Tiago Veltroni. E o Tiago Veltroni, ele faz parte de um grupo que chama Academia do Choro. E esse grupo, eles é muito legal, eles têm algumas músicas gravadas e eu vou deixar o link se vocês quiserem ouvir mais coisas. Essa música ela foi gravada com o Renan Berto na flauta transversal, o Tiago Veltroni tocando bandolim, o Maurício Tagliadello tocando violão 7 cordas e o Ricardo Cury tocando pandeiro. No vídeo vocês também viram em outros momentos o Tiago tocando cavaquinho, porque ele toca os dois, o bandolim e o cavaquinho. Só que também tem a Keila Yonashiro tocando o pandeiro, que ela é a atual pandeirista do grupo. A Keila e o Thiago, vocês podem conhecer eles pessoalmente quando a gente voltar pro Guri, porque eles são professores no polo também. O Thiago dá aula de cavaquinho e a Keila dá aula de fundamentos da música, que é a nossa matéria de teoria. A gente tem um jeito de tocar o choro. O choro geralmente ele tem 3 partes na música. Ele tem a parte A, a parte B e a parte C. Às vezes, tem 4 partes. Às vezes tem só 2, mas geralmente tem 3. E como que a gente toca isso? A gente primeiro apresenta a parte A, a gente toca a parte A 2 vezes. Então a gente toca a melodia e toca a melodia de novo. Aí a gente vai pra parte B. A gente toca a parte B, depois a gente volta pra parte A. Depois que a gente tocou a parte A, a gente vai mostrar lá a parte C. Depois que a gente tocou a parte C, a gente volta para a parte A. Então essa é a forma do choro, tudo bem? Então geralmente a gente toca A, B, A, C e volta pro A. Esse é o formato que a gente toca choro, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então olha só, essa é uma música que é um choro, que ela chama Flor Amorosa. A parte A dela é isso aqui, ó. Aí ele repete. Então essa é a parte A da música. Depois que eu toco a parte A e eu repito a parte A, eu faço a parte B. A parte B é assim. E repito a parte B. Só que depois, o que eu faço? Eu volto para a parte A. Então eu vou tocar de novo.
que dessa vez eu toquei a parte A uma vez só, porque agora eu vou descer para a parte C. A parte C toca outra coisa, olha só. Então essa é a parte C. Depois que eu toco a parte C, eu volto para a parte A. Aí a parte A fica assim, ó. E aí a música acaba, tudo bem? Então é assim que o choro funciona. E agora vocês vão ver outras músicas com outras pessoas tocando, tudo bem? Ah, dessa vez vocês vão só ouvir as músicas, tá bom? Cada turma vai receber uma música com uma instrumentação diferente. Então, em algumas músicas vai ser uma flauta transversal fazendo sol, em outras vai ser o bandolim, em outra turma vai ser o clarinete, em outra turma pode ser até o saxofone fazendo. E aí, na semana que vem, a gente volta a conversar sobre essa coisinha da forma que a gente falou hoje. Da parte A, da parte B, da parte C, de ir e voltar. Essa semana é só escutar. A música que vocês vão ouvir agora chama Sempre, de um compositor que chama Cachimbim. Na verdade, o nome dele era Sebastião, mas ele ganhou esse apelido porque ele tocava clarinete e saxofone, e o saxofone tem um formato que lembra um cachimbo, por isso que ele ganhou esse apelido de Cachimbinho. Essa música, vocês vão ver que ela não tem a flauta transversal e ela não tem um pandeiro. Na verdade, ela vai ter um trompete fazendo a melodia. E isso também é muito legal, porque os metais também são bem-vindos no choro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o choro. Tchau!